Tá indo, quer dizer, tá indo, tá? É meio lento aqui, mas tá indo. Vamos ver. Espera aí que tá... Ele tá carregando. Olá, olá a todos, tudo bem? Todos bem-vindos, todos que estão assistindo essa live. Meu nome é Sabrina. Meu sinal é um S aqui, ao lado da têmpora. Eu trabalho como educadora na Pinacoteca. O sinal é esse, da Pinacoteca. Bom, hoje nós teremos uma live sobre o quê? Sobre públicos e diversidade. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E nós vamos discutir, conversar, trocar, né? Estamos aqui com os surdos educadores que trabalham em museu, ou já trabalharam em exposição, ou em lugares de exposição cultural, para que possa realmente ter essa aquisição, essa discussão, a gente entender como pessoa surda, quais os desenvolvimentos, como são as estratégias de mediação, em centros culturais também ou em museus. E aí, então, vou me autodescrever. Eu estou em uma parede branca atrás, meu cabelo é um castanho escuro, estou usando óculos com armação preta de leitura, minha pele é branca, estou usando um batom vermelho e uma camiseta rosa bem clarinha, e no meu pulso tem um amarrinho de cabelo preto. Vou descrever também a Lara, o sinal da Lara é na sobrancelha, ela está atrás num fundo branco, tem um quadro de arte colorido, ela usa uma camiseta branca que tem um top azul, um azul escuro fazendo uma sobreposição. E aí ao lado tem uma planta, né, verdinha. O Léo, ele também está numa parede de tijolinhos, né, que tem uma cor rosa, tem 3 quadros na parede, um cabelo cacheado, um castanho escuro, usa um bigode e um cavanhaque bem pequenininho. Está usando uma camiseta preta com alguns desenhos, algumas flores. A Nara também, a intérprete, né? Esse é o sinal dela. Ela está em fundo branco, usa um rabo de cavalo, usa um batom vermelho, ela tem a pele clara e usa uma camiseta de mangas curtas preta. E ela está usando um headphone para falar com vocês agora. O Júnior, também estamos aqui nessa tela, ele está num fundo branco, tem um quadro, está usando uma camiseta preta com uma escrita Friends na camiseta. Ele é uma pessoa de pele clara, está usando um óculos de armação preta, tem uma barba um pouco mais cheinha. Bom, agora eu queria convidar o Júnior para fazer uma abertura. Faltou eu. Ah, é verdade, o Bruno. Esse é o Bruno, ele está em um fundo azul. Ele está sentado numa poltrona branca. Ele tem uma barba rala, tem a pele clara e está usando uma camiseta vermelha. Ele tem umas sobrancelhas largas e um bigode, uma barba bem ralinha. Um cabelo bem curtinho, só isso. Bom, agora a Nara vai apresentar e vai pedir para que o Júnior possa falar e fazer essa abertura. Desligou. Desculpem. Olá a todos, boa tarde, muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Nós teremos essa conversa online com o Museu da Inclusão. Então, eu gostaria de agradecer a cada um dos convidados, a Lara, o Bruno, o Léo, a Sabrina. É um prazer novamente estar com vocês aqui nesse momento tão importante, que nós não estamos sozinhos. O museu, ele é feito no coletivo, ele está sempre trabalhando com o coletivo. Isso é muito importante para nós. E hoje é muito importante porque é o nosso último encontro, né? O último encontro, nossa última conversa online, né? Dezembro agora, né? Nós, em 2020, já finalizou, né? E essa seria a nossa última conversa de dezembro de 2020. E eu estou muito ansioso, realmente, do que nós construímos nesse ano. Sabemos que tivemos pandemia, muitas dificuldades. Foi bem complicado.
E eu gostaria, neste momento, de explicar um pouco sobre o quê? Sobre essa conversa online dos surdos educadores, cada surdo que vem falar da sua área de atuação no museu, nos centros culturais, né? Como os surdos atuam nesses lugares e fazendo essa conexão. Por que desse encontro com os surdos educadores? Bom, no passado nós tínhamos o Memorial da Inclusão e tivemos muito trabalho, muita história, muita luta, né? Tínhamos intérpretes, acessibilidade, né? Tínhamos pessoas bilíngues e utilizávamos o nome Memorial da Inclusão, o sinal era este. E temos 11 anos do Memorial da Inclusão, de muito trabalho, de muita conversa. E aonde fica o Memorial da Inclusão? É um prédio na Barra Funda, né, que fica no prédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas o porquê é tão importante essa discussão de hoje? Do museu, né? Nós somos agora um museu da inclusão. E qual a importância da discussão de museu da inclusão? Porque nós precisamos entender que a acessibilidade com o intérprete não é algo que é mecânico, não. Nós precisamos saber realmente como que é esse trabalho com os surdos, como que é essa atuação dos surdos dentro dos museus. Porque não é uma língua como a portuguesa, não, é uma língua diferente e a gente quer o protagonismo do surdo. A Sabrina já começou trabalhando, o Léo também, Edinho, e temos muitos surdos que atuam há muito tempo dentro dos museus. E agora nós temos, né, os novos surdos que estão começando a atuar na área cultural, em museus, em centros. E isso é muito importante, porque no passado ainda éramos poucos e agora estamos crescendo. A gente vê realmente os profissionais trabalhando e atuando nessas áreas. Mas a gente sabe que no Brasil, às vezes, as pessoas estão trabalhando em museus e existem realmente ainda uma necessidade, ainda é um grupo pequeno. E a gente precisa realmente mostrar essa luta, o que tem acontecido, a gente fazer encontros realmente para que os surdos possam mostrar toda essa atuação. Nós sabemos que, por exemplo, no passado, a Sabrina, o Léo, o Bruno Batista. Então, são pessoas que começaram essa discussão, Clayton. E aí eles começaram essa discussão sobre o museu, sobre realmente o surdo no museu. Temos o Museu da Manhã, a Pinacoteca, o Dragão do Mar, o MAM, o Museu da Inclusão. Então, nós começamos essa discussão de como que é essa atuação, quais são, né? E combinamos essas conversas online com temas variados, né? Para que a gente pudesse discutir as experiências e entender realmente nessa área de atuação deles. E a gente sabe que existem dificuldades e barreiras, sabe? Quais são as barreiras que são encontradas durante esse percurso? Então, a gente já tivemos 7 conversas online, né? E uma que foram só dos intérpretes também, né? E 6 conversas online com o surdo, contando com a de hoje. E nós estamos muito admirados, de fato, com todo esse trabalho, com tudo que foi construído. Foi algo muito positivo e importante para essa construção de história, né? E nós sabemos que a prática ela só é dos ouvintes? Não, é uma prática realmente dos surdos. A gente teve o Harry, a Sabrina, o Léo, o Clayton, o Bruno Batista e outras pessoas, né, que participaram. Agora o Bruno Ramos, a Lara. Tivemos diversos surdos participando e trocando, né, essa discussão neste lugar. E agora eu estou muito emocionado, sabe? Porque o Museu da Inclusão, ele pensa com a perspectiva. Qual que é a nossa intenção futura? É que os surdos eles possam realmente ter essa área de ter esse lugar de educador, de ensino. Porque a área de educador, ela está muito focada no português, mas e nos museus? Cadê? Cadê os estudos? Os surdos trabalhando em museu? Quem são? Cadê o estudo museológico de tudo isso? Nós sabemos que tem surdos profissionais na área e acaba não tendo esse discurso museológico, essa questão realmente
as conservações, tudo que foi preservação, conservação, sabe? Os surdos, eles conhecem, eles sabem, eles têm uma prática, sabe das obras, o que existe, qual é a conservação necessária. Fechou a câmera, Ju. Me desculpem. Então, assim, os surdos atuam como educador, mas é necessário porque antes éramos poucos ainda no começo e hoje estamos crescendo. Mas e a prática? Como ela se dá? Como o surdo ele entra com esses conhecimentos? Como ele consegue difundir para outros surdos? Porque se ficar só como língua de sinais, preso, não, mas dentro tem um trabalho no museu, nos centros culturais, existe um trabalho por trás de tudo isso. E às vezes parece que, é um surdo, vou colocar lá e só. Não, o surdo ele precisa estar no lugar de protagonismo. É o momento realmente da gente se unir e mostrar as nossas práticas, o nosso trabalho unido realmente com protagonismo, sabe? Lembra? No passado, os surdos eles eram colocados só para poder fazer a língua de sinais, e é só isso, só focado na língua de sinais. E parece que era algo mecânico, como se eles fossem algo... E a gente sabe que trabalhava só com acessibilidade, sabe? Acessibilidade e inclusão. E era produção. Eles viviam como... O surdo era tratado como uma produção, sabe? Vem aqui, fica aqui e obedece, faz essa produção. Mas vocês conseguiram o quê? Realmente mudar essa história, conseguiram sucesso nessa história. Vocês, por exemplo, surdo na Pinacoteca, no Museu da Manhã, no MAN, surdos no Dragão do Mar. Então, eles viraram referência no Brasil hoje, é um trabalho de referência. Então, assim, eu tenho muito orgulho do trabalho de vocês, de tudo que vocês atuaram, da mudança. É isso. É realmente quebrar barreiras, é realmente, como o Léo fez, ele ultrapassou limites. Hoje, o Léo ele tem uma visibilidade muito forte, só no Brasil, não, mas até fora mesmo do Brasil, ele já tem essa visibilidade. Antes, o surdo, trabalhando em áreas, ele via as pessoas, né? E parece que era muito fraco esse lugar. Hoje, não. Os surdos, eles também têm visibilidade, eles estão em lugares... As crianças surdas têm referência. E as crianças podem olhar essas referências e ver que realmente, olha, a Sabrina está lá, olha o Léo, o Bruno, eles são as nossas referências. E isso é impactante, isso é muito interessante. E é importante para que as crianças possam realmente ter essa referência de vocês. Bom, então, finalizando a minha fala, o Museu da Inclusão tem um projeto, né, uma proposta de projeto, que é o Língua de Sinais e Museu. A gente sabe que existem, né, diversas vertentes, diversas áreas. Temos o Corpus Libras, por exemplo, né, que é a área de estudo linguístico. Temos também as nossas conversas online com surdos. Temos também a ideia que possamos ter educadores realmente no futuro. Projeto de língua de sinais indígena. Então, assim, atuamos em diversas vertentes, podemos atuar, esse é o nosso projeto, né? Eu sou o coordenador do museu, a gente está tendo essas conversas com coordenadores do museu, de outros museus, para que a gente realmente possa fortalecer essas conexões, para que a gente possa realmente fortalecer esses lugares, né? E para que o ano de 2021 nós possamos fazer o primeiro encontro nacional de surdos educadores. Bom, então eu queria que vocês soubessem que nós não estamos trabalhando sozinhos, nós estamos trabalhando com vocês. Vocês é parte desse trabalho. Eu agradeço demais a cada um de vocês, principalmente ao Harry, que está junto conosco. Também a Marina, o Rafael, a Nara, que é do nosso núcleo educativo. Porque nós não trabalhamos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Então, agora, finalizando a minha fala, gostaria de passar para a Sabrina, que ela teve essa ideia com esse tema
realmente público e diversidade. Muito interessante esse tema, porque nós sabemos que o surdo educador, ele é único? Não, ele atende diversas pessoas surdos cegos, ele atende, por exemplo, pessoas LGBTs, pessoas com nanismo, ele atende diversas pessoas cadeirantes. É uma diversidade muito grande de público que o surdo pode atender. Então, agora, eu queria que vocês pudessem pensar em estratégias até de atendimento, de mediação cultural, diante dessa diversidade de público. Agradeço realmente, em nome do Museu da Inclusão, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também da Abaçaí Cultura e Arte, por tudo isso que vocês já têm criado. Agradeço demais. Não tem... Vocês são incríveis. Não tenho nem palavras para realmente dizer o que vocês representam para a gente. Vocês são muito incríveis, muito obrigada de verdade. Um beijo em todos. Agora, Sabrina, a palavra está com você. Parabéns pela mediação, pela conversa. Estaremos aqui até às 5. Muito obrigada. Beijo a todos. Tchau, tchau. Uau! Muito legal. Agradeço a todos que estão participando. Lembrando que o tema hoje é público e diversidade. Por exemplo, as pessoas negras, LGBTs, então crianças, familiares, surdos. A gente sabe que existe uma grande diversidade de fato. Então, hoje é o nosso tema. Eu vou começar abrindo as perguntas, né? Temos 3 perguntas para cada um de nossos convidados. Vou fazer a primeira. Bom, vou apresentar cada um de vocês. E aí, se vocês quiserem falar onde vocês moram, na onde vocês trabalham, qual é a atuação, a área de formação de vocês. Vou começar, então, com a Lara, tá bom? Quero que vocês se apresentem. Olá, boa tarde a todos. Espera aí, calma aí. Ah, perfeito. Estava vendo a intérprete. Achei agora. Então, boa tarde a todos vocês. Meu nome é Lara. Meu sinal é Lara. Este é o meu sinal. Eu trabalho, né, como tradutora e intérprete de Libras na UFABC. Este é o sinal da UFABC. E também sou professora. Neste momento, eu sou professora particular, né? Estou trabalhando, atuando virtualmente. Moro aqui em São Paulo, já fazem 8 anos. Eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, Sabrina? Era somente isso? Só apresentar, então. Então, é isso. Bom, agora vocês podem ficar à vontade. Bruno, Léo, quem quer falar? Vai o Bruno primeiro. Eu primeiro? Ok. Bom, eu moro aqui em São Caetano do Sul, esse é o sinal, SC. Ele fica em São Paulo, né? Uma parte da Grande São Paulo. Eu sou formado em Física. Na verdade, eu tenho 3 faculdades. No Uniradial. E aí também sou formada em computação pela UniABC e fiz curso de pedagogia também pela UFSC e o curso de Letras Libras. Então, tenho essas 3 formações. Bom, estou agora, né, desenvolvendo a minha pós,
a minha especialização em Libras. Mestrado, vamos aguardar mais um pouquinho, espero também fazer um mestrado. Em 2014, eu comecei como professor de Libras, né? Essa era a minha atuação. E até hoje eu continuo como professor de Libras. E aí, no ano de 2015, eu comecei a trabalhar com artes, né? Com arte, como arte educador, e também como poeta, também como ator. E, na verdade, agora também estou trabalhando como dançarino, mas eu comecei só em 2019, 2020, né? Em 2015, eu fui indo para esses lados artísticos, né? Então, comecei como arte educador, poeta, contador de história, isso em 2015. E fui seguindo para este caminho da arte. Então, assim, estou como educador virtual, assim como a Lara, né? Estamos trabalhando virtualmente neste momento, mas são empresas diversas, né? Que a gente trabalha atuando como professor de Libras. Também trabalho com arte, teatro. Este é o sinal. E agora, em 2020, estou atuando. Ah, também trabalhei no Itaú Cultural como educador. Fazendo cultura surda contemporânea na arte. A Sabrina também era minha aluna lá. Lembra, Sabrina? Bom, então, são diversas áreas, na verdade, de habilidades, né? Acho que é só isso. Tem mais alguma coisa, Sabrina? Não, tá ótimo. Ótimo, ok. Então, muito obrigada. Vamos lá, Léo, com você. Agradeço muito ao convite do Harry, ao convite do Museu da Inclusão. A última live, né? Estou aqui nesse encontro, que gostoso. Bom, então eu trabalho dentro do museu, né, do MAN. Eu comecei a trabalhar, na verdade, em 2008. E o tempo foi passando, né? Meu trabalho dentro do museu é como arte educador, também sou produtor cultural e também professor performático. E também faço curso de língua de sinais. Então, assim, também criamos o Slam do Corpo, criamos diversos eventos, né? Eu junto com a Lara. Criamos lugares, festivais para surdos. Na França também participamos de alguns festivais também. Então, atuamos na área de produtor cultural também, criando esses eventos como educador, como criando workshops também. E eu, assim, estou muito animado. Travou um pouquinho, falta um pouquinho só. Bom, então, estou muito animado. Eu sou performer, surdo também, poeta. Também sou uma bicha surda, só para dizer. E eu acho que é isso. Uau! Muito bom a experiência, realmente, a apresentação de cada um de vocês. Perfeito. Bom, agora vamos para as perguntas. A segunda pergunta é para vocês três. Como vocês conseguem destruir o capacitismo? Quais são as estratégias para destruir? Nossa, capacitismo. Eu conheço esse sinal para capacitismo. Tem algumas propostas de sinais que são usados para capacitismo. E como é que vocês conseguem combater o capacitismo? Como é que vocês conseguem destruir o capacitismo? Quais são as estratégias que vocês usam? Principalmente voltado a essa questão da diversidade, diminuindo aí os preconceitos, eliminando aí o capacitismo,
dentro dos espaços museológicos? Como é que vocês fazem isso? Quais são as estratégias que vocês usam para vencer isso? Lara, quer começar? Léo, quem começa? Bom, eu vou começar. O Leonardo vai começar. Pode ser? Bom, é difícil ter uma resposta para essa pergunta, porque isso vem de muito tempo. Então, trabalhando na área museológica, isso não é algo que você consegue acabar do dia para a noite, né? Não é algo muito fácil de destruir, porque tanto na área artística, por exemplo, a comunidade ouvinte, as pessoas que são ouvintes, familiares ouvintes, já está acostumado com a arte, né? E quando a gente fala de arte, principalmente na área musical para surdo, isso tem muitas coisas a se quebrar, e as pessoas não acreditam nesse potencial do surdo em relação à música, em relação a essas questões sonoras, né? Isso para os ouvintes já está posto, agora na comunidade surda isso ainda não está posto. Então, acho que a gente vence isso com informação, mostrando que o surdo ele é capaz, então mostrando essa questão do potencial dos surdos, né? Em estar nesses ambientes museológicos, nesses ambientes artísticos. Então, o surdo ele não precisa fingir que ele é ouvinte, ele pode produzir cultura sendo surdo, né? Ele pode produzir uma cultura surda e não se basear na cultura ouvinte. Então, o que o MAN faz? Oferece curso, palestras, assim como a Sabrina também tem os trabalhos dela na Pinacoteca. E isso já vem de muitos anos, então não é um trabalho que é feito do dia para a noite. Então, hoje você vê muitas novidades aí na esfera artística produzidas por surdos, né? E essa troca entre surdos, sabe? Um aprendendo sobre o que o outro faz. Então, a Pinacoteca produzindo arte, cultura, outros museus também. E isso vai se somando, vai crescendo e vai crescendo. Isso é muito bom. Então, hoje a gente vence tudo isso, a gente consegue vencer esse capacitismo realmente através da educação, mostrando para os ouvintes que o surdo, de fato, ele pode ocupar alguns lugares, pode produzir arte dentro da cultura surda mesmo. Então, o surdo ele é responsável por isso, ele sabe como criar estratégias para, de fato, produzir uma arte surda, uma arte dentro da cultura surda. Então, assim, através de informação, difundindo conhecimentos, promovendo eventos, dentro dos museus, dentro dos espaços museológicos. Então, fazendo festas muitas vezes. Então, mas sempre com o objetivo de mostrar o quê? A arte surda, mostrar a diversidade, né? Valorizar a diversidade. Então, existem vários museus promovendo isso, mostrando a capacidade, de fato, dos surdos e das pessoas com deficiência dentro dos espaços museológicos. E isso está acontecendo em vários lugares no Brasil. Então, é muito importante que, de fato, os surdos ocupem esse espaço, né? Que os surdos participem dessas programações propostas dentro desses espaços, criando eventos, criando estratégias e quebrando, de fato, essas barreiras mesmo.
Alguém quer complementar? Lara? Eu gostaria de complementar. Vocês estão conseguindo me ver, Hélio? Está conseguindo me ver? Sim, sim. Muito legal isso que o Léo explicou. Eu já trabalhei no Centro Cultural de São Paulo. Trabalhando no Centro Cultural de São Paulo, eu vi muitas questões que são positivas em relação a isso, né? Muitas propostas sendo criadas ali, palestras, projetos. Então, vários projetos, várias propostas criadas ali. E eu era a única surda ali, ocupando esse espaço no Centro Cultural. Então, eu tinha que estar ali falando em nome da comunidade surda, então, ajudando a criar propostas para a comunidade surda. E, estando ali, eu pude contribuir com propostas, dando ideias, então, para realmente quebrar esse capacitismo também dentro dessas estruturas, dentro desses espaços. Então, e era legal que sempre quando eu propunha algo, as pessoas rapidamente aceitavam, então eles estavam sempre abertos para, de fato, aplicar aquilo que eu propunha, né? Então, eu trabalhava ali também como intérprete, e junto com o intérprete, então, eu ali sinalizava e as pessoas e tinha um intérprete que ia falando ali o meu discurso, enfim, fazendo a interpretação para o português. E eu trabalhei durante muito tempo lá por contrato, né? Então, quando entra essas questões contratuais também, chega o dia que o contrato acaba vencendo, então tem toda uma questão burocrática, então, mas esporadicamente eu ia lá fazer alguma contribuição, ajudar de alguma forma ali, contribuindo para que, de fato, a comunidade surda fosse representada ali. Então, ali era como se fosse um ponto de encontro, né? Nós nos encontrávamos ali. E hoje não tem mais nenhum surdo trabalhando lá, só ouvintes, né? E realmente isso prejudica o desenvolvimento do trabalho que era feito ali com a comunidade surda, né? Os ouvintes precisam confiar no trabalho dos surdos, nos trabalhos que os surdos desenvolvem nesses espaços museológicos. E realmente trabalhar com esse protagonismo surdo, de fato, ele é muito importante. Bruno, você quer complementar? Eu gostei muito da explanação da Lara, perfeito, Lara, que você explicou. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu era professor de Libras, eu estava atuando dentro de uma empresa e tinha ali um grupo ali onde eu estava trabalhando com eles e eu percebia que eles eram capacitistas, né? Eles não confiavam em um professor de Libras surdo, por exemplo, né? Eles não eram abertos para isso, eles falavam assim, não, eu prefiro o professor... os surdos, geralmente, eles estão na linha de produção, eles não estão trabalhando como professor. E eu percebia o capacitismo ali reinando naquele lugar. E eu falei, não, eu como surdo, eu posso ser professor de Libras, eu posso atuar em várias áreas. A Sabrina comentou um pouquinho da trajetória dela, da história dela, como se deu a trajetória dela para ela entrar na Pinacoteca e tudo mais. Ela já atua há muito tempo aí nas áreas culturais e museológicas e tudo mais.
E lá eu lembro também no Centro Cultural do Banco do Brasil, é feito um trabalho muito forte, em relação à comunidade surda também, através das artes, da arte. Então, surdos podendo se expressar através da arte, mostrar a arte surda, mostrar. Então, o surdo ele não precisa ficar só ali dentro da sala de aula, ensinando livros. O surdo ele tem essa questão da pluralidade, ele consegue atuar na área que ele quiser atuar, quebrando barreiras. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que são capacitistas que querem realmente tirar o surdo daquele espaço ali, porque acham que ele não pode ocupar aquele espaço. E ele pode sim ocupar esses espaços. Então, Platão, esse é o sinal de Platão, ele fala sobre, conta a história do mito da caverna, e era como se a comunidade surda vivesse dentro de uma caverna. Quando eles eram ali somente professores, instrutores, eles só viviam dentro daquela caverna ali. Eles não ocupavam outros espaços. E, de fato, quando um surdo resolveu sair da caverna, resolveu trabalhar em outras áreas, resolveu mostrar poesia surda, poesia produzida por pessoas surdas, foi esse sair de dentro da caverna. O pessoal falava assim, não, mas é só ouvinte que faz essas coisas. Não, teatro é só ouvinte, contação de histórias é só ouvinte, poesia é só ouvinte, e a comunidade surda não participava disso. E aí, quem eram os surdos que participavam, né? Não tinha. E aí, de repente, os museus começaram a fazer isso. Então, começou, então, por um museu, e outros foram adeptos disso. Então, começaram a acreditar, então, no potencial dos surdos, porque até então, os surdos viviam ali dentro da caverna, né? Então, eu tive pessoas que acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial, e disseram assim, não, você pode fazer teatro, você pode atuar em outras áreas, e você pode produzir teatro sem precisar de interpretação também. Então, na rua, no lugar que você quiser produzir, né? Eu como surdo ali, comecei a produzir teatro, a produzir arte para a comunidade surda. E eu produzi teatro através da língua de sinais e não tinha nenhuma fala em português. E eu me lembro quando eu fui uma vez, não era bem um teatro, era um local onde os ouvintes frequentam ali e tudo mais. Nós estávamos todos nesse espaço, né? Vários profissionais ali da área da arte e tudo mais. Eles estavam ali ensinando alguns conceitos, contando algumas histórias. E foram falando, então, sobre os diferentes temas e tudo mais. E aí, de repente, ele perguntou para mim assim, olha, você gostou do que foi falado, do que foi dito? E as pessoas, então, foram dando suas opiniões, foram falando, então, tudo foi proposto ali, então, o diálogo fluiu ali naquele lugar. E eu, então, decidi dar a minha opinião, decidi, então, falar do que eu pensei ali em relação a tudo que foi falado. Mas eu comecei a falar sobre diversidade humana. Eu comecei a falar sobre diversidade de corpos, diversidade humana. E comecei a falar sobre a questão da cultura surda, sobre poesia para ouvintes, poesia para surdos.
E propus, então, fazer uma poesia somente em língua de sinais. E qual foi a minha surpresa? Que as pessoas se emocionaram. As pessoas começaram a chorar ali, eles sentiram a empatia, porque a poesia foi toda feita em língua de sinais. E aí o pessoal começou a entender que quando existe esses espaços somente para ouvintes, falantes da língua portuguesa, os surdos não têm acesso a tudo isso. Então eles começaram a ter empatia quando eu comecei a produzir a poesia em língua de sinais, e muitas vezes o público não entendia algumas coisas que eram faladas. Então eles começaram a entender sobre questões da diversidade humana, o quão é importante a diversidade humana. Muito bem, Bruno. Gostei das explicações, gostei de tudo que foi falado aqui. E tudo isso realmente faz parte da diversidade humana. Então, você trazer essas discussões em ambientes que só tem ouvintes, em ambientes que as pessoas não conhecem sobre os surdos, sobre a língua de sinais, tudo isso amplia o conhecimento das pessoas. E isso tem mudado ano após ano e futuramente, com certeza, isso vai mudar ainda mais. Eu queria só complementar. O Léo está falando. Eu sou surdo. Eu sou usuário da língua de sinais. E isso, para mim, é muito natural. Mas, às vezes, as pessoas, sejam elas intérpretes, sejam elas... enfim, pessoas tentam se comunicar comigo e as pessoas falam assim, olha, eu sei língua de sinais, olha, eu sei um pouquinho e muitas vezes uso uma linguagem mais ou menos infantil, sabe? Uma linguagem meia infantil, meio exagerada, assim, sabe? Meio infantilizando, e eu olho e falo, meu Deus, né? Por que a pessoa está falando dessa forma, né? E isso tem capacitismo aí no meio também, né? Quando as pessoas começam a nos infantilizar, começam a nos tratar de uma maneira meio diferente, assim, então existe preconceito aí por trás, existe um capacitismo aí por trás. Então às vezes eu acabo me afastando, ficando um pouco na minha, e isso é algo que tem que mudar também dentro da sociedade. Então, ele é surdo, ele é ouvinte, mas tudo isso faz parte da diversidade humana, né? Então a gente precisa eliminar o capacitismo do nosso meio em relação a tudo isso. Aí a Lara está dizendo que ela quer complementar. Muitas vezes os ouvintes... Isso, muitas vezes, os ouvintes... Eles são direto com o intérprete, eles falam com o intérprete direto e não com a gente. Isso. Certo, certo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Falando sobre diversidade linguística. Em relação ao museu, né? Em relação aos museus. Como se dá essa diversidade linguística dentro dos museus, principalmente em relação aos surdos, em relação à língua de sinais? Quais são as barreiras que ainda têm que ser quebradas? Muitas barreiras. Muitas vezes, às vezes você chega num espaço que você não sabe inglês, não sabe, sei lá, chega uma pessoa que fala inglês, chega alguém que sabe da Holanda, tudo bem, fala se comunicando ali em inglês. E eu sou surdo,
vou usar uma comunicação, como eu posso dizer, uma comunicação mais visual, eu começo a usar estratégias para a pessoa entender aquilo que eu estou sendo falado. Isso acontece dentro do humano. Então, as barreiras, elas são quebradas. Às vezes, vem ouvintes falando outros idiomas e eu começo a usar uma comunicação, muitas vezes, gestual, e as pessoas conseguem entender aquilo que eu estou falando. Muitas vezes, algum ouvinte, né, vem visitar o espaço e eu vou recepcionar ele, eu começo a sinalizar. Aí o ouvinte fala assim, como? Você é surdo? Mas como é que vocês conseguem se comunicar? E aí eu lá falo, calma, vamos lá, tenha paciência, vamos tentar, vamos lá, vamos quebrar vamos vencer esse desafio, então, né, de se comunicar com o surdo. E aí eu vou criando estratégias, né? E muitas vezes existem algumas barreiras ali na comunicação, a arte, através da arte, através dessa questão visual, né? Você usa uma comunicação mais visual, essa barreira é quebrada. E algo que é um choque até para a comunidade surda, por exemplo, às vezes, dentro do trabalho, no museu, o sinal da pessoa. E como que é mesmo? Aí fica pesquisando, sabe, daquele autor, daquele artista, qual é o sinal dele? Há uma grande discussão, e aí precisa inventar esse sinal, porque alguns não têm, então é necessário essa criação de sinal, mas o tempo é muito em cima, há uma informação, então a gente entra, às vezes, em contato um com o outro, né? Por exemplo, o Bruno já sabe, né? Como que usa o sinal? Que legal esse sinal! E ele me explica o conceito. E a gente vai difundindo todas essas línguas, né? Essas criações que vão acontecendo durante o tempo. Lara, quer falar? Pode falar, Bruno, fica à vontade. Lara, você primeiro. Não, tá bom, então ok, eu vou. Bruno falando, como o Léo explicou, para mim da mesma forma, assim, uma coisa que aconteceu realmente que foi um choque para mim, estávamos pensando na estratégia, de fato, de entender uma pessoa ouvinte, né? E aí estavam todos, e só aquela pessoa, aconteceu o quê? Ela estava com um grupo, né? Um grupo agendado de visita, e a gente estava fazendo uma troca, e aí uma pessoa que estava fora desse grupo, que ela estava dentro do museu, nessa visita, e ela ficou curiosa com tudo que estava acontecendo, e ela veio e ficou olhando, sabe, admirando aquele momento. E aí ela falou, eu posso falar algo? Eu falei, claro, fica à vontade. E aí ela veio assim, sabe, direto para mim, eu explicando, esse aqui é o grupo que já agendou, estamos aprendendo juntos. Ela falou, então, porque a Libras, ela é uma língua mundial, né? Ela é uma língua única, né, para todos. É igual em todo lugar do mundo, muito legal, dá para a gente aprender, e aí se comunica em qualquer lugar que for, e eu respirei fundo, com muita paciência, tive que dar uma meditada naquela hora. Só um minutinho, eu posso te fazer uma pergunta? Vamos nos colocar... Você coloca no meu lugar, por exemplo. Você acha que o português ele é mundial? É a única língua para todos os lugares? Você pode, em qualquer país, você fala português, todo mundo vai entender? E ela ficou assim, tipo, em choque. É mesmo, não é. E então aquilo realmente trouxe ela para uma reflexão, porque a gente trocou de lugar. É impossível que a língua de sinais também possa ser mundial, não dá. Ela precisa realmente ter o seu país, a sua cultura. Então, na hora, ela ficou muito chocada, assim, tipo, sabe? Não tinha nem resposta. E eu agradeci, né? Falei, ok, muito obrigada. E ela saiu ali, assim, até meio sem graça, sabe? Porque é isso, acho que é muito fácil a gente fazer essas trocas. Uau! Realmente uma boa estratégia, realmente, para que as pessoas possam entender. Bom, aconteceu várias vezes comigo, Lara falando, mas eu vou contar algumas. Né? Um chefe me pediu, um antigo chefe, para que eu criasse um projeto, né, de práticas, de cultura, enfim. E aí, assim, eu estava desenvolvendo o meu projeto, ok. E aí, qual foi o choque que realmente aconteceu, né? Eu estava como mediadora lá no Centro Cultural, e aí, explicando, né, fazendo as minhas estratégias, estava junto com o Edinho, ele também é educador do Itaú Cultural, e ele me dando algumas dicas, me explicando algumas coisas, e eu estudando, né, estudei todo o material antes, que eu recebi, né, do pessoal me mandou o material para fazer a apresentação antes, e eu pensei nas estratégias, em como trazer essa mediação, né, então, assim, houve também um grande choque nesse momento,
E agora? Esqueci qual era a terceira coisa que eu ia falar. Na verdade, eu esqueci, peraí. Se eu lembrar, eu falo depois qual eram as 3 coisas que eu ia complementar. Ok? Ah, lembrei agora da terceira coisa. A Lara falando, o choque, na verdade, assim, porque, assim, eu tinha a minha mesa, né? E aí eu era a responsável e o coordenador me deixava sempre sozinha na mesa, naquele lugar. E aí, assim, e aí eu trabalhava, né, falando sobre cultura surda, e aí qualquer pessoa, ouvinte, surdo, qualquer pessoa chegava se preocupando realmente com a comunicação, sabe? Você entendeu, Lara? Realmente, né? Sabe? Eles sempre se preocupavam com essa questão, sabe? Era um carinho, assim, realmente eles me recebendo na equipe. E eu falava, gente, eu sou surda, mas eu sou oralizada, eu consigo entender. Ah, ótimo. Então a gente conseguia essa comunicação. Mas teve uma vez um ouvinte eu não conhecia, né? E ele estava falando para mim, eu falei, eu sou surda. Ah, você sabe Libras? E a gente começou a conversar ali em Libras. Então, assim, foi realmente um marco, porque eu não o conhecia e ele chegou conversando comigo em Libras. Perfeito. Um momento, assim, realmente que marca, é um momento, sabe, que a gente fica admirado. Uau, surdo? Surdo trabalha, pode trabalhar, o surdo pode fazer atividades? Sim, o surdo pode. Isso realmente marca. Isso aconteceu muito no passado, mas assim, realmente é a luta surda e a gente vê que tem mudado, né? Nós não podemos nos fechar, nós temos que continuar esse movimento, essa luta, né? Para que realmente também, assim, dentro da arte, as pessoas possam ter essa sensibilidade, ter essa vontade de participar dessa luta, sabe? Porque às vezes os ouvintes também precisam refletir a respeito da nossa cultura e das nossas identidades. Então, assim. E eu esqueci a palavra. É como se fosse, sabe, a pessoa ter realmente essa visibilidade. Então, para que ela possa ter interesse na cultura, também na comunicação, ela precisa, se a pessoa, ou ela é sinalizada, ou a gente escreve em português para ela, para a gente trocar essas informações, ou em Libras, sabe? O surdo, ele tem uma língua muito visual, ele tem essa atitude visual, então a comunicação é necessário estratégias também para que possa provocar o surdo, para que ele realmente possa abrir a mente e refletir sobre outras questões, né? Rapidinho, eu posso complementar o que a Sabrina falou? Léo falando. Dentro do museu, aconteceu várias vezes algo, por exemplo, estávamos ali fazendo poesia com as crianças, sabe? Para criar uma poesia, para que elas pudessem ter um momento criativo delas, sabe? E aí, eu fazendo uma comparação antes, as crianças, elas criavam, sabe? Mas como que eu vou criar a língua de sinais, a poesia? Mas era assim, isso dentro do contexto surdo, sabe? Quais são as estratégias criativas dentro da arte, por exemplo, música, dança, né? Diversas coisas que poderiam ser criadas ali, ter momentos criativos. Então, por isso, o surdo, ele começou a se desenvolver realmente, foi necessário primeiro a identidade, a língua, entender a gramática da língua. E assim que ele tivesse essa aquisição de linguagem, de fato, por exemplo, eu sou surdo, né, da arte, então eu sei que eu sou referência, então a minha mente ela está sempre borbulhando em ideias, porque é a minha identidade, então ela é muito visual, sabe? Então sempre que eu estou percebendo as coisas na rua, nos lugares onde eu vou, e aquilo vai realmente criando na minha língua mesmo, em língua de sinais, e isso assim é incrível, sabe? Me atrai demais. Verdade, verdade o que o Léo falou, o Bruno falando. Bom, Sabrina, agora eu queria uma pergunta, vocês fiquem à vontade para escolher a ordem de resposta. Vocês entendem o significado da palavra conceito? Eu queria saber se vocês sabem me explicar o conceito. O conceito de diversidade e de... São duas palavras muito importantes. De público e diversidade. Quem começa? E aí? Público é o público externo, o público que está com a gente. Lara, a gente estava conversando hoje mesmo, né? Parece que era muito sobre isso, né? Lembra que eu estava... Acho que a Lara pode explicar melhor.
Uma ótima pergunta, porque assim, o conceito, ela parece muito parecida realmente, né? Porque público, eu penso que são as pessoas, né? São os povos que realmente estão num lugar, né? Um lugar público, elas frequentam este lugar. Então, são pessoas que frequentam este lugar. Diversidade as pessoas LGBTs, negras, surdas, né? São brancas, pessoas indígenas. Então, assim, são diversas pessoas, né? Então, diversas culturas japonesas, orientais, enfim. Também, eu penso, assim, não sei, eu acho bem parecida, mas eu acho também, o Léo falando, que público seria realmente, assim, as pessoas, quem está lá, mas qual o público você está falando? Para qual público você vai falar? Então, assim, a gente sabe que tem várias vertentes, de fato, né? Para que a gente... Então, quando a gente fala público, e aí a gente entra no conceito de diversidade, essa palavra, ela tá implícita um pouco na questão de criação agora, porque antigamente a gente precisa pensar como no trabalho, sabe? O trabalho, o público dentro é diverso, sabe? O público é diverso dentro dessas... Então, assim, eu acho que é basicamente isso, sabe? Por exemplo, as pessoas brancas, as pessoas que são ricas, de classe alta, pessoas que têm privilégios. Então, assim, são alguns públicos que a gente pode atender, que, assim, que tem representatividade, pessoas que são referências ou que não têm referências alguma. Então, assim, eu acho que o mais importante é a gente falar sobre a diversidade, porque a gente começa a se acostumar realmente no trabalho a pensar que as pessoas, elas de fato são diversas, esse público é diverso, sabe? Então tem temas diversos, temas LGBT, temas negros, temas... Então, assim, isso é o público mais a diversidade, sabe? A gente precisa pensar nessa diversidade, então acho que é mais ou menos isso. Bruno falando. Eu acho que, para mim, o mais importante dessas duas palavras, do público e da diversidade, público é algo geral e a diversidade, realmente, esse é o sinal. Então, assim, nos tempos passados, acontecia sempre que parece que tinha um rótulo, sabe? Esse é o grupo, esse é o grupo, sabe, que tem esse rótulo e todo mundo é igual, é dessa forma. Então, a gente, né, pensava que, por exemplo, antigamente tinha a questão, né, das pessoas mandarem uma na outra e ter todo esse... Eu estou aqui como gerente, então, assim, por exemplo, tem essa idade, acabou, ou até esse núcleo, eram núcleos, né, feito por núcleos, né, então, assim, aí ficava pensando muito nesses públicos, nesses núcleos de pessoas que seria. E aí, então, a gente começou a mudar e realmente a entender o quanto é importante. A gente conseguiu perceber, né, tem a questão da escuta, né? Nós, como surdos, nós temos a percepção visual. Então, nós começamos a realmente a entender e ter essa percepção que as pessoas, elas não são núcleos, elas são diversas. Cada pessoa, ela tem a sua identidade. Então, nós começamos a ter muito mais empatia e ter essas trocas juntos, né? Não separando em núcleos, em rótulos, né? Porque às vezes não tinha interesse a respeito daqueles temas, né? Eu mando e acabou. Existia aquele autoritarismo, sabe? Isso antigamente. E agora melhorou muito, as pessoas, elas estão muito mais abertas, elas estão muito mais perceptivas diante das pessoas, né? Não tem aquela questão do autoritarismo, elas têm a troca de fato, sabe? Então a gente constrói junto, a gente pratica junto, nós somos humanos. Então todos nós temos os nossos sentimentos, as nossas questões dentro, sabe? Então, de nós mesmos. Então, isso começou a trazer realmente uma reflexão e conforto para a diversidade das pessoas. Perfeito, Bruno. A palavra público, né? E diversidade. Realmente, antigamente as pessoas, elas falavam sobre o público, mas e qual era, né, esse público? Qual era a diversidade? Por exemplo, os visitantes do museu,
Quem é? Quem é o visitante do museu? Pessoas ricas, pessoas muito inteligentes, pessoas graduadas? Não, existe uma diversidade. E qual que é? Existem pessoas negras, povos LGBTs, existem, então, diversos visitantes, pessoas pobres, elas estão, pessoas mais idosas. Então, é necessário realmente a gente pensar nessa questão da diversidade, porque as pessoas, elas, de fato, têm curiosidade das coisas e a gente precisa atrair, né? O foco não é realmente o público, então, assim, é a diversidade. Então, acho que essa palavra, ela até um pouco luta uma contra a outra, sabe? Por exemplo, o feminismo, enfim, são palavras que se contrapõem, né? Perfeito. Bom, agora, assim. Dentro dessa diversidade, principalmente no museu. Por exemplo, LGBT, por exemplo, pessoas mais idosas, pessoas negras, pessoas surdas que moram na periferia, né? Pessoas que estão mais ligadas a outros contextos, sabe? Como que isso se dá? Como esse contato acontece dentro do museu com essa diversidade? Sabrina, faz a pergunta novamente, porque eu acho que eu não entendi muito clara, por favor. Então, falando sobre a diversidade, né? A diversidade dentro do museu. A gente falou sobre o público, né? E aí, esse público, existe a diversidade, como a gente já falou antes. Então, ela dentro do museu, com os visitantes, as pessoas que estão ali para visitar. Como a gente já falou sobre os temas, né? Os povos LGBTQIA+, os povos negros, indígenas. Como que a gente consegue esse contato com essa diversidade, sabe? Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para responder. Léo, alguém quer falar? Eu começo? Lara está falando. Bom, eu penso que o museu, em qualquer museu, na verdade, ele é necessário que ele possa ter uma representatividade dos educadores, né? Uma diversidade também nos educadores. Por exemplo, uma pessoa na Libras, uma pessoa LGBT, um educador que represente a comunidade LGBT, um educador que represente os povos negros, os povos brancos. Então, um educador trans também, isso é muito importante. É necessário essas representatividades dentro do museu, porque essa diversidade necessita também partir dos educadores, porque a gente sabe como é o trabalho, como são as estratégias, eles vão conseguir realmente a pensar como atrair esse povo. Então, se o museu acaba não tendo, sabe, essa diversidade, como que as pessoas vão querer participar, sabe? Parece que existe um preconceito por trás de tudo isso. Então, eu penso assim, eu acho que é necessário a representatividade vir dos educadores. Por exemplo, o Harry, ele trabalha no Museu da Inclusão, né? Ele é uma referência também, ele é uma representatividade dentro do Museu da Inclusão. O Léo trabalhando no Mão, ele é uma referência, a Sabrina trabalhando na Pinacoteca, também é referência, também é representatividade. Eu, como trabalhava no Centro Cultural, o Bruno também, que trabalhava, esqueci o sinal, no CCBB, trabalhei 2 anos lá. Então, assim, também na Bienal, trabalhei, acho que uma vez na Bienal, também no Itaú Cultural, tem o Edinho. Então, essas são pessoas que são referências, são representatividades e que realmente ajuda o museu a evoluir e pensar sobre essas diversidades das pessoas. O Léo complementando também, assim, é como a gente falou sobre a representatividade, né? Precisa que as instituições, elas possam fazer parcerias também, né? Para ter conhecimento, né, de como funciona. Não é algo só, é o meu lugar, é aqui, pronto. Não, nós precisamos estar nesses lugares. A gente sabe que cada lugar, ela tem o seu costume, sua preservação. Então, por exemplo, tem as secretarias, tem as áreas, né? E assim, eles precisam de informação, não é só no atendimento, mas todas as áreas também dentro do museu é necessário ter essas informações, saber como se conectar, como realmente fluir em tudo isso, né? Por exemplo, na hora do contrato, né? Ai, vou contratar uma pessoa surda, nossa, eu não sei como eu vou me comunicar, ai meu Deus, quem é, sabe? E aí, às vezes, não chama
esse surdo, ele não sabe que o museu está aberto, não sabe que está funcionando, não sabe que o lugar tem realmente uma conexão, porque o museu, o trabalho dele é realmente se conectar com as pessoas, é trocar com as pessoas, né? Tem um autor, o La Rossi, vocês conhecem o La Rossi? A Lara eu sei que conhece. E ele fala muito sobre o museu. É La Rossi, é com E, com E. Ah, tá, beleza. Sim, sim. Então, ele é um filósofo, pedagogo também. Eu acho que eu me lembro, é verdade. Não sei se eu confundi, tá certo, bora. Então, ele tem uns textos que ele fala, né, sobre a gente pensar na criatividade. E ele fala... Eu não lembro exatamente a frase, tá? Eu lembro só o contexto, vou parafrasear. Nas escolas e o museu, eles precisam se conectar, porque são os dois educadores. Mas quais são essas diferenças? Na escola, existem alguns caminhos, né, fora, e que as pessoas possam chegar em alguns lugares. Então, eu preciso saber, né, aonde estão as escolas, aonde estão esses lugares, para que a gente possa realmente criar este lugar de conexão e ter parcerias com a escola e o museu. É necessário para que elas possam realmente entender quais são as atitudes, entender quais são a questão até mesmo das pessoas negras, como a gente falou, por exemplo, tudo que está sendo preservado, sabe, na arte, a arte das pessoas brancas e a arte negra. Cadê? Existe arte negra. Então, é necessário que a gente possa realmente motivar e dar visibilidade para essas artes, para que as pessoas possam ter conhecimento e não colocar em desigualdade, mas que possa realmente estar conectada e falar, uau, que incrível, eu quero aprender mais. Tem pessoas negras, pessoas surdas, e assim, a gente precisa dessas parcerias de fato. Perfeito, Léo, sua fala. Eu posso complementar rapidamente, Bruno falando. Eu tenho contato com a Associação de Surdos aqui de São Paulo, e essa troca ela é muito importante, né? Então, essa troca ela acontece de fato, Léo, quando você tem contato com outras instituições, você tem parceria com associações, com outras instituições, sejam públicas ou privadas, esse contato ele é fundamental. Certo, perfeito. A Sabrina falando, não, agora a Lara está falando, isso tem muito valor, isso agrega muito. Sabrina falando, perfeito, perfeito. Essas parcerias são fundamentais entre escola, museu. É muito importante, é muito importante. A criança, ela se apropria da cultura daquele lugar, daquele espaço. Ele não fica somente ali dentro da escola. Então, quando ele frequenta outros espaços, quando a escola abre as portas para frequentar outros espaços, seja na educação formal ou informal, isso tudo agrega para o aluno. Isso tudo agrega para a pessoa surda. Então, acontece uma interação, uma inclusão, de fato. Isso é muito importante. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Na vida de vocês, na trajetória de vocês, vocês já passaram por alguma situação de preconceito? Vocês já vivenciaram preconceito na pele por ser surdos? Vocês já viveram isso por parte de ouvintes? Como é que se deu esse preconceito? Alguém, muitas vezes, querendo oprimir vocês? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho dessa experiência. Bruno, começa? Pode ser, eu posso começar. Sim, eu já vivi inúmeras vezes. Eu sou surdo, muitas vezes eu estou andando para algum lugar, né, caminhando na rua, e aí quando eu chego para uma pessoa e começo a sinalizar para tentar interagir,
Você já percebe aquele olhar das pessoas para pedir informação, as pessoas fogem de mim, não me dão informação, não querem conversar comigo. Eu me sinto um monstro, eu me sinto um monstro mesmo diante daquela pessoa, que a pessoa sai correndo, sai assustada, muitas vezes foge da minha presença. Eu sei que isso é um preconceito, que isso é capacitismo. E eles não me respeitam enquanto surdo. Dentro dos espaços museológicos também, quando eu entro em alguns espaços, e ali tem o profissional ali que não é muitas vezes um surdo, né? Ou a pessoa vai visitar um museu e quando ele chega lá, o educador é surdo e o público vai lá, prefere não ter ali um atendimento por um educador surdo, faz aquelas caras assim, tipo, ué, ele é surdo? Como assim, né? E começam a conversar entre eles e eles não querem ter uma mediação com aquele educador surdo. E é engraçado que as pessoas que aceitam ter essa mediação, acho que a Sabrina já passou por isso, a Lara já deve ter passado por isso, o Léo, eles acabam quebrando esses paradigmas e eles acabam realmente tendo uma experiência nova, né? Nossa, como um surdo, né, explicou aí em língua de sinais, eu não sabia que isso era capaz, que isso é possível, e aquela máscara ali cai, né? Como se as máscaras estivessem caindo ali, né? Então, você acaba varrendo esse preconceito para fora, esse capacitismo para fora. Então, isso é um exercício, muitas vezes, que nós temos que fazer diariamente dentro desses espaços museológicos onde a gente trabalha. E são vários preconceitos, várias situações que eu já passei. Então, muitas vezes a pessoa é uma pessoa que tem uma condição melhor e discrimina também. E tem aquela questão do ego da pessoa também, da pessoa se achar superior, né, a outro grupo linguístico. Peraí, deixa eu contar algo que aconteceu comigo. Às vezes, eu detesto o capacitismo, né? Eu tenho nojo do capacitismo. Vou pegar um exemplo como uma fruta. Vamos falar de uma fruta, né? Nós temos várias frutas aí. Muitas vezes você come aquela fruta, ela faz bem para a saúde, ela te alimenta, ela traz ali os nutrientes que você precisa e o seu corpo precisa. Isso te traz você fica saciado, você fica bem com aquilo. E o capacitismo, muitas vezes é aquele capacitismo velado ali, né? A pessoa por fora tem um discurso, mas por dentro ele não tem esse mesmo discurso. É como se ele fosse uma fruta podre, né? Por fora ele está bonito, está ali falando, não, olha, eu sou contra o capacitismo, eu sou contra o preconceito, mas por dentro você sabe que ele não é assim, que ele não pensa assim. Por dentro ele é preconceituoso, ele é capacitista, enfim, ele não é aquilo que ele demonstra ser. Então, por dentro ele é capacitismo. Então, esse capacitismo, muitas vezes, esses capacitistas, muitas vezes, que estão ali enrustidos, que estão ali, que não é algo que você consegue perceber, são os piores, né? Eles te oprimem de uma maneira que você nem percebe. Eles acabam te oprimindo de uma forma que você não consegue nem perceber, porque não é algo que está ali, que é perceptível, né? E muitas vezes as pessoas fingem que não, eu gosto de surdos, não, eu gosto de pessoas com deficiência, eu apoio, apoio nada, né? Ali por trás a pessoa não acredita no potencial dos surdos, não acredita no potencial da pessoa com deficiência, ele é capacitista, né?
você olha por fora, você fala assim, pô, legal, mas por dentro... É como se ele tivesse que ser testado, como o ouro é testado para saber se o ouro é puro mesmo, né? Numa situação que o ouro ele é testado, quando ele passa pelo fogo, ele mostra a sua pureza. Essas pessoas, muitas vezes, quando passam por situações assim, eles mostram que eles são. Eles não são ouro, eles são barro, enfim. Ok? Mas alguém quer complementar? Nossa, a Lara falando, nossa, o que o Bruno explicou realmente é isso mesmo. Eu já passei por situações como ele descreveu aí, e são situações parecidas que a gente passa no dia a dia. Que os surdos passam no dia a dia. Desculpa, o Léo foi falando, eu estava falando junto. O intérprete está perdido. Quem está falando, é isso mesmo. Existem depoimentos, existe lado positivo, lado negativo em relação a esses trabalhos e tudo mais. E nós temos que ter um equilíbrio, né, em relação a tudo isso. Nós temos que manter um equilíbrio em relação a tudo isso. Mas, Lara, você quer falar? Eu acho que o pior mesmo é dentro da família, né? Muitas vezes a família mesmo não acredita no nosso trabalho, né? E isso vai perdurando durante muitos anos. A gente cresce muitas vezes num ambiente que ele não é propício também. As pessoas não acreditam, né, na gente. E hoje você vê quantos lugares os surdos estão ocupando. Existem surdos que são pilotos de aeronave, né? Como pode, há um tempo atrás, nós iríamos imaginar esses surdos pilotos de aeronave? Antigamente as pessoas falavam que os surdos não poderiam nem dirigir carro, e hoje os surdos dirigem carro, fazem tudo que um ouvinte faz. Realmente, os surdos, hoje eles conseguem mostrar para que eles vieram que eles são capazes, né? Eu sei que ainda existem muitas barreiras para se vencer, para se transpor, mas hoje já existem surdos pilotos de avião, surdos que são médicos, e essa opressão, aos poucos, elas vão acabando, vamos dizer assim. Então, a sociedade, ela tem sim um preconceito, né? E esse preconceito, ele vem de muito tempo, ele vem de muitos anos. Eu lembro muito tempo atrás que as pessoas me perguntavam: o que você quer ser quando você crescer? Eu falava que eu queria ser ator, e as pessoas falavam assim: ator? Mas como vão entender o que você está falando? Como é que as pessoas vão entender o que você está falando? E as pessoas me oprimiam, falavam que eu não ia conseguir ser ator, que eu não ia conseguir atuar. Verdade, Léo, verdade. Antigamente, as coisas mudaram muito de uns anos para cá. Os surdos, de fato, têm sido protagonistas, assim como surdos negros que são protagonistas, surdos, assim como outros movimentos LGBT, movimentos de minorias, imigrantes. Então, tudo isso, essas pessoas, esses grupos sociais, minorias sociais, têm ganhado protagonismo, têm ganhado espaço, isso é muito importante, conquistar o respeito da sociedade. Então, as pessoas estão mais abertas agora para essas minorias e estão entendendo mais sobre essas minorias. E essa opressão, aos poucos, tende a acabar. E os surdos vão ganhando aí, conquistando, ganhando espaço, porque
a surdez, ela faz parte da diversidade humana, certo? Espera aí, gente. O Bruno quer falar? Pode falar, Bruno. Vai lá, pode falar. Eu me lembro, pegando um gancho do que foi falado, sobre família, eu me lembro, né? Algo que ficou marcado em mim há muitos anos atrás, quando eu era criança, quando eu era bem pequeno, eu era criança, eu estava ali com a minha família, né? Eu não culpo a minha família por isso. Era algo que era assim, todo mundo acreditava, tinha essas crenças e a sociedade influenciava, ninguém sabia exatamente o que se fazia com os surdos e as pessoas falavam assim que os surdos, a minha avó, por exemplo, meu avô, aliás, nossa, como eu amava o meu avô, como ele era, ele era meu herói. O meu avô, ele tinha a mente muito aberta, sabe? Ele tinha uma mente muito aberta. E ele sempre me incentivava muito, falando, vamos, você vai ter que aprender, vamos comigo nos lugares. Eu me lembro que eu tinha 10, 11 anos de idade, ele falava, vamos lá que eu vou ensinar você a dirigir, vamos lá, parecia que ele estava me treinando mesmo ali, né? E ele me ensinava a fazer várias coisas. Ele sempre estava ali falando assim: olha, vai dar fácil você ser capaz. Como eu amo meu avô. E ele não era uma pessoa que tinha ensino superior, ele nunca tinha cursado faculdade, nem nada, mas a mente dele era uma mente muito aberta, sabe? Ele era aquela pessoa que aprendia as coisas com facilidade, era algo dele mesmo. Então, meu avô, olha, de fato, eu, eu admirava muito ele, eu sempre admirei muito ele pela pessoa que ele era, porque ele sempre acreditou no meu potencial. Ele não me via como alguém assim que não era capaz, ele ia me moldando, ele ia me treinando, ele ia me ensinando. E aí depois ele mostrava para as pessoas e falava, olha, Bruno, ele consegue fazer. Ele não tem nada que ele não consiga fazer, ele consegue fazer. E isso me fazia muito bem, isso me ajudou muito, eu me lembro disso, eu tenho a lembrança disso. Ok, Sabrina falando. Eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para as perguntas. Ok, Eu podemos preciso só abrir, de 2 sim. segundinhos e já volto. Léo falando. Nara, assume para mim que estava travando muito aqui. Eu tenho 2 gatos, Bruno falando. E aí, a gente vai parar agora esperando o Léo voltar ou a gente... Ah, o pessoal acabou não mandando pergunta no chat. Estou falando, se vocês quiserem mandar a pergunta no chat, ou aqui dentro da sala também, quiserem abrir a câmera para fazer perguntas, fiquem bem à vontade. Nós vamos abrir este momento. Estou dando uma olhadinha para ver se eu acho alguma pergunta aqui no chat. Ok, perfeito. Todos também agora podem abrir as câmeras, fiquem à vontade.
Olá, vamos lá, pessoal. Vamos abrir as câmeras aqui. Todo mundo que está aqui na sala do Zoom, fiquem bem à vontade. Bem, pessoal. Ok. Ok. O pessoal não quer abrir a câmera para a gente tirar uma foto aqui, todo mundo que está aqui na sala. Vocês podem ficar à vontade, ligando as suas câmeras. Todos ligando as câmeras agora. Por favor. Ok. Morgana. Ah, ótimo. Isso, pessoal. Vamos lá, ligando as câmeras. Olá. Cadê? Faltam algumas pessoas ainda aqui na nossa sala. Vamos lá. Algumas pessoas dizem que não pode. Tudo bem, vamos tirar uma foto? Sim, vamos tirar uma foto com todas as câmeras ligadas. Vai ficar bem legal. Ah, ok. A Marina falou no chat que está sem câmera, tudo bem. Perfeito. Quem vai tirar a foto? Já? Rafael tirou? Já? Não, ainda não. Ainda não tirou a foto. Vamos de novo. Eu vou contando 5, 4 e a gente tira, tá? Uma contagem regressiva. Beleza. Então, assim, estou muito grata com essa experiência. Realmente espero que isso tenha contribuído para vocês também, que vocês possam realmente ver e pensar no protagonismo surdo. Eu gostaria muito de agradecer. Vocês estão de parabéns, de fato, pela fala, pela discussão que cada um trouxe hoje. Perfeito. Bruno, falar? Ok. Queria falar, na verdade, para vocês, agradecer demais, realmente, né, ao Harry, do Museu da Inclusão, a Marina, o Rafael, o Júnior, a Nara, o Hélio também, o Léo, a Lara, a Sabrina. Agradeço a todos mesmo, de coração, a cada um de vocês. E realmente que vocês lembrem que essa é a nossa língua rica, muito bela, e agradeço de fato. Também gostaria de agradecer a todos. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer, Léo, falando, porque realmente é muito importante que nós possamos estar realmente construindo, né? Porque sabemos que no passado tinha 1, 2 pessoas surdas educadores, e hoje não, nós vemos que realmente estamos crescendo, temos o Bruno, a Lara, o Harry. Então, assim, isso eu estou muito feliz realmente com o que o Júnior falou para a gente no começo, surdos e ouvintes, que nós possamos estar unidos em projetos e crescendo muito. É isso que nós esperamos. Muito obrigada. Harry, eu agradeço demais novamente pelo seu convite, por esse bate-papo. Agradeço a Sabrina também por essa mediação, a intérprete também, que fez a nossa voz, né? Agradeço. Agradeço a toda a equipe, né, que organizou e que preparou também, equipe técnica, para vocês que estão assistindo no Facebook ou aqui no Zoom, né, participando dessa live. Agradeço demais o Léo Castilho, o Bruno Ramos. Nós já trabalhamos juntos, já, né? Agora estamos um pouco separados, o Bruno está em outro lugar. Mas eu agradeço a todos. Muito obrigada. Então é isso. O Rafael vai tirar foto. Agradeço aos intérpretes, todos eles. Obrigada. Sabrina, você quer falar alguma coisa? Também quero agradecer pela participação, por ter me dado a oportunidade de mediar. Muito legal realmente essa conexão com o nosso grupo. Eu fiquei muito encantada. Muito obrigada. Obrigada, Sabrina. Obrigada também a todos. É Maísa? Desculpa o seu nome? Maísa. Agradeço a todos. Obrigada, estou admirada assistindo a fala de vocês. Parabéns, Léo Castilho. Também parabéns a Lara.
E também agradeço ao Bruno. Eu amei cada representatividade, né, como você falou, performer, arte, eu amo e estou muito orgulhosa de estar com vocês, de estar conectada com os surdos e também ter essa conexão surdos e ouvintes. Isso é incrível, maravilhoso. Estou impressionada, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todos que participaram. Bom, então finalizamos a nossa live agora. Beijo a todos. Tchau, tchau. Conseguiu tirar foto já? Já? Ainda não, eu acho. Agora. Faz pose. Vamos tirar foto agora. Vamos tirar a foto agora? Agora sim. Rafael vai fazer a foto. 4, 3, 2. Lá vamos. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos.